Olá, eu sou Maria de Abreu e você está aqui no canal da Wicca Cia das Bruxas no YouTube. Hoje a gente vai falar um pouco a respeito da a sutileza que é trabalhar com sonhos, né? Eu trabalho com isso há mais de 40 anos, tá? No começo, curiosidade, no começo só para mim, no começo só para me entender. À medida que eu ia percebendo que esse processo era muito profundo, eu fui trazendo também para o meu trabalho. Vocês vão entender um pouquinho sobre isso. Até mais. Olá. Então, as pessoas que a gente fala, eu faço o trabalho com sonhos dentro do treinamento de bruxaria. Mas ele é possível também realizar esse trabalho com sonhos dentro de um processo terapêutico. As pessoas às vezes passam por terapias que elas prometem alívio, né? É algo como se fosse uma anestesia, né? E a pessoa sente que dentro desse processo existe marcos na vida da pessoa, traumas, experiências, processos, né, que não foram muito fáceis, mas que é aquela coisa, você tem a sensação de que você fica paralisado numa situação e ao mesmo tempo fica procurando um alento, um alívio para aquele problema, parece que poder ter um movimento, a ação, né? Mas acontece que quando você anestesia, quando você simplesmente torna aquilo racional, você vai racionalizando a respeito daquilo, você está trazendo, você está mexendo naquele passado, mexendo naquela ferida, mexendo naquela memória, e você vai tentando dessensibilizar aquela memória. Pelo menos no meu entendimento, isso é um processo que, na verdade, você está só cutucando. Sabe quando você tem uma feridinha que você, toda vez que está começando a cicatrizar, fica aquela casquinha, você vai e tira? Você está fazendo com que aquilo demore mais tempo para realmente cicatrizar e realmente trazer um efeito. Porque existe um propósito para a dor. E um propósito para a dor e o seu tempo, né? Quando a gente fala em bruxaria, as pessoas não entendem que o culto à natureza é principalmente um culto à própria natureza, um culto, um respeito, uma consideração em relação a você, ao seu ritmo, aos seus processos, ao seu tempo para as coisas. Quando a gente trabalha com sonhos, os sonhos, o que acontece, né? A gente, no meu caso, é um mero intérprete, é um mero tradutor daquilo que você traz do seu inconsciente. E quer dizer, é uma grande coisa fazer esse trabalho, mas o próprio inconsciente, ele sinaliza qual é o teu tempo, qual é o teu momento e qual é nesse tempo, nesse momento, aquilo que você dá conta. Então, as pessoas falam assim, eu vou fazer uma hipnose, eu vou fazer uma regressão. Gente, no começo, quando eu comecei a trabalhar com sonhos, meu propósito era o famoso sonhos lúcidos, era a ideia de vamos entrar, eu quero começar a ter sonhos dirigidos para, parar de perder tempo com sonhos que são simbólicos do inconsciente, falar assim, gente, eu já sei tudo a meu respeito, né? Então vamos fazer agora, eu quero mesmo me aprofundar, aprender, entrar em contato com seres, me desenvolver, evoluir espiritualmente e ter domínio sobre mim mesma, né? Uma abordagem estritamente masculina que é o que existia a respeito, né? A ideia era que os grandes evoluídos eram aqueles que tinham esse domínio. E aí a gente vai trabalhar isso e a gente vai entendendo que a gente está se forçando, de novo a mesma coisa que a gente vive na nossa vida como mulher, que é a ideia de que a gente está sempre se forçando para encaixar, se forçando para caber, se forçando para dar produtividade.
e não deixando fluir aquilo que de tempos em tempos emerge como aquela sensação de eu sei, pode deixar que eu resolvo. Tá tranquilo, eu sei como é que funciona. O sonho, ele traz o tempo da coisa. Ele faz... Não é uma questão de... Quando a gente começa a trabalhar com sonhos, a ideia, a meta não é reduzir o sofrimento, mas responder a uma pergunta. Se eu liberto esse sofrimento, quem que eu sou? Porque também tem isso. Às vezes as pessoas se apegam àqueles traumas, àqueles sofrimentos, como já a construção da própria identidade. Então é aquela coisa, a pessoa tem a sensação de que não, eu sou aquela pessoa que passou grandes tormentos na infância. Eu vivi, você não sabe pelo que eu passei. Né? E a gente constrói uma identidade com base naquela pessoa sofrida, que sempre assim, você não entendeu? E aí vem uma questão que é profunda dentro da Wicca, dentro da bruxaria, dentro do ocultismo, que é a ideia de que as coisas não têm uma ocorrência sem um propósito. A vida, ela sinaliza por camadas. Então, você tem, assim, uma intuição de que alguma coisa está para acontecer, os sonhos começam a trazer alguns símbolos, ou começam a trazer algumas mensagens, aí você vai começando a entender sincronicidades dentro do seu contexto de vida, aí de repente acontece um evento, aí de repente você adoece, aí de repente... O que é isso? É a vida tentando te acordar para alguma coisa que não está no caminho, que não está no rumo, que não está cumprindo um propósito, que você está se dissociando daquilo que é a sua essência. E também não adianta falar assim, sabe mais? Então agora eu vou fazer todas as terapias, vou fazer todos os processos, vou fazer regressão, vou fazer terapia de vidas passadas, vou fazer terapia psicológica, vou fazer, enfim, um monte de experiências aí que as pessoas falam assim, eu tive efeito, teve o resultado, melhorei. Melhorou para quê? Para continuar igual? Se você melhorou para continuar igual e aquilo que estava te sinalizando era para você mudar, não adiantou. Quando você tem um processo, existe alguma coisa que precisa ser mudada. Se você melhora a percepção do sofrimento, mas não houve uma mudança no sentido de mudar uma direção, você simplesmente está se anestesiando. E a anestesia é mais perigosa porque ela traz um vazio existencial. E agora? Esse vazio existencial, ele faz com que você tenha uma sensação de que eu até agora estava sendo norteada por uma bússola de um trauma, de um problema, de uma experiência negativa que eu tive na minha vida. Agora eu vou me nortear pelo quê? Entende? Se você não está conectada com os seus processos internos, e o sonho, não tem nada melhor do que os sonhos para trabalhar com isso. Porque, entenda, quando eu faço uma análise dos sonhos, eu não estou fazendo, eu não estou aconselhando, eu não estou orientando dentro dos meus valores, até dos valores dentro da bruxaria. Eu estou orientando aquilo que a pessoa está trazendo, eu estou só traduzindo. E esse processo, inclusive, é um alerta técnico que eu faço, que é interessante que quem faz o processo, esse processo tanto do curso de bruxaria quanto dentro de uma terapia com relação a sonhos, é que assim, você está trabalhando em camadas. Quando você consegue interpretar e traduzir aquelas mensagens, se você acertar, existe um risco. Porque você trouxe à consciência uma informação que estava sendo passada por símbolos, por sinais, por augúrios, por algumas experiências que você estava vivendo. A hora que você entende o que representam aqueles sinais, você tem uma responsabilidade de atuação. Atuação e atuação no tempo, porque as pessoas também pensam assim, já entendi, então quer dizer que toda essa pressão é porque a vida está pedindo que eu mude tal coisa, qualquer dia eu faço. Não é qualquer dia. O sonho está vindo
porque é a resposta para as questões daquele momento. Se você quer realmente que aquele momento tenha uma outra direção, quer dizer, você não está contente com o que está acontecendo na sua vida naquele instante, a resposta vem em sonho, alguém te traduz essa resposta, e você de repente entende, cai a ficha, concorda, fala assim, é mesmo, parece que é isso mesmo. Aí a única resposta que você pode dar é atuar no sentido de realizar aquilo que está sendo pedido. E aí, se você não faz, o que acontece? Aí sim. Na verdade, aí vem a grande tragédia, é que as pessoas, elas preferem o que o Ken Wilber, que é aquele carinha que eu sempre falo, né, chamava de Projeto Atman. É mais ou menos, traduzindo o que ele quer dizer, é a ideia de que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Então, é aquela coisa, as pessoas fazem uma atuação pro forma enganadora só para dizer assim, olha, eu estou fazendo alguma coisa a respeito, mas eu não vou mexer lá no fundo, tirar tudo, mudar, fazer uma mudança radical na minha vida, não. Eu vou embromar a vida. Só que o problema de você embromar a vida, gente, é que você está embromando a sua vida. E aí você não pode querer que as coisas mudem, que as coisas melhorem, que as coisas deem certo. Você está postergando. Na psicologia eles usam a questão assim da evitação, que é a ideia, né, de que você está fazendo uma coisa que na verdade é só, olha, eu estou trabalhando, já entendi, tá, eu tenho que trabalhar essa área. E aí fica trabalhando essa área sem uma tomada de decisão, sem uma tomada de uma iniciativa, porque você está trabalhando, você está ainda no processo. Já entendi o que eu tenho que mudar, agora estou trabalhando. E aí vem uma questão, né? Quando a gente fala no trabalho com sonhos, a gente está falando uma coisa muito interessante. Hoje, a predominância de toda a cultura, de toda a ciência, é uma perspectiva masculina. Masculina, racional, que visa sistematizar, criar categorias de problemas e categorias de tratamento. Com estudos comprovando a eficácia, com um número considerável de pessoas que justifica a adoção daquele protocolo como um padrão de cura e de tratamento. É como vamos encontrar uma média para fazer um tratamento que resolva a questão de um modo de massa. E aí, assim, a gente pega a palavra, a ciência da homeopatia, né? Muito hostilizada, muito desvalidada, né? Desconsiderada como ciência e tudo mais. Mas, assim, eu não sou nem médica para poder apurar o quanto é válido ou não a homeopatia. Eu já me tratei, já tive efeitos, enfim, não falo nem que sim, nem que não, mas a ideia da homeopatia principal é personalizar o tratamento. Uma consulta com o homeopata leva horas, porque o homeopata, ele vai traçar o seu perfil, ele quer saber sobre os seus parentes, a sua hereditariedade, quais são as doenças que existem na sua família, como é que é o teu histórico familiar. Quando ele faz isso, ele está dizendo assim, se uma pessoa está com câncer, aquele câncer daquela pessoa não é igual ao câncer do outro, a origem, a história, tudo que está por trás não é a mesma coisa. Então não vai ser o mesmo remédio. E aí o que acontece? Os sonhos, eles trazem uma possibilidade de um tratamento que é totalmente individualizado, porque você traz a sua história, você traz o seu contexto, do mesmo jeito que numa consulta com um homeopata. É um trabalho que não dá para sistematizar. Eu já tentei escrever livros sobre respeito, porque assim, como é que vocês não imaginam, 40 anos, tá? Como leva um tempo para você entender a simbologia, e essa simbologia, ela não é só assim, o que é sonhar com dente? Morte de parente. Está lá no Google, você vai procurar o que é sonhar com queda do telhado, como é que é. Tem essas referências que seriam símbolos, que seriam mais ou menos universais, que dá para mais ou menos você ter uma interpretação do sonho, só que você não está conseguindo trazer
para a sua realidade. E sem contar que, assim, aqueles símbolos, eles não são... para você pode ter um outro significado. Então, é parecido, porque é uma tentativa masculina, de sistematizar tudo, de catalogar tudo, de criar tudo, caixinhas, porque fica mais fácil, e aí fica mais fácil de você tornar aquilo produção em massa. O trabalho com sonhos não dá para sistematizar, e o que eu hoje realizo quando eu faço esse trabalho com sonhos, tanto na terapia quanto no curso de treinamento, é o que eu chamo de sabedoria, porque eu consigo personalizar cada pessoa. Aquela experiência que a pessoa vai contando não é só o que seria encontrável lá no Google ou um livro de símbolos. Não tem como ter fórmula pronta. A gente tem que entender que cada um tem um tempo, cada um tem um ritmo, né? E não tem como fazer de outra forma. E aí, quando você tem uma orientação que vem desse processo, é uma orientação que pega no nervo, é uma orientação que ela é definitiva. E aí sim, muitos alunos, muitos clientes, eles têm essa percepção assim, parece assim, gente, você está muito categórica, parece que, então, se esse símbolo quer dizer isso, então é isso, assim, tá, gente, eu tenho como garantir que é. E aí, se você tem acesso a esse tipo de informação que mata uma charada, de um tempo, de uma perspectiva, ela pode ser assim, tá, eu estou há anos fazendo uma terapia, fazendo isso, fazendo aquilo, e de repente uma pessoa bate no martelo num ponto que eu tenho que mudar, e eu posso. 2 caminhos. De repente, realmente fazer isso, dar uma mudança de 180 graus na minha vida, dar um outro direcionamento, mexer em tudo que tem que ser mexido, ou simplesmente ignorar aquilo. Quando você tem esse tipo de informação, e você ignora ou posterga ou enrola, né? Do ponto de vista divino, é visto como sendo aquela atitude de soberba que os deuses chamavam de hibris. Né? A pessoa ela fica paralisada diante de importantes decisões na vida, ela tem uma chave que parece que realmente destrincha qual é o ponto que ela tem que mexer, e ela ignora, posterga, enrola, cria artifícios, né? Hoje em dia existem muitos artifícios, você, então eu vou tomar um remédio, então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e não toma as decisões que estão acontecendo. O que acontece? O problema, mesmo que você tenha um alívio, aquele problema ele vai repetir porque a fonte do problema não é só a questão, o trauma, o problema, as coisas que você viveu. É que a fonte daquilo é um sinal que vai aparecer de forma mais radical. Então hoje você tem um trauma, você associa aquilo, você matou a charada daquele trauma, e intelectualmente você entendeu, mas você não tomou nenhuma providência. Você não tomou nenhuma providência, aquele trauma, esse fato de ignorar essa compreensão, o que vai fazer? Vai fazer com que venha de forma mais radical, mais incisiva, uma mensagem de que você está realmente indo pelo caminho errado. E aí vem como? É uma doença, um acidente, um problema, uma perda, coisas cada vez mais materiais, mais conclusivas, mais definitivas. Uma das coisas que eu acho mais importantes dentro do trabalho com sonhos é que ele traz as diretrizes que vêm de dentro. Não sou eu que invento, não é alguma técnica, assim, a gente vai além daquilo que a própria pessoa vai trazendo, que é como se o inconsciente falasse para ela assim, olha, eu estou doente, eu estou com um problema com isso, eu preciso que a pessoa, tome as providências. Então o inconsciente está conversando comigo, está trazendo e eu estou traduzindo. E as pessoas querem muitas vezes ou apressar os processos, mas é o inconsciente que diz o tempo,
É o inconsciente que diz assim, não adianta apressar, não adianta fazer uma regressão, não adianta fazer uma hipnose, não adianta fazer uma outra coisa para ser mais radical, para dizer assim, vou fazer a coisa, porque a pessoa, ele sabe que é melhor que você tenha o seu tempo, mas aquilo seja definitivo, do que você acelerar alguma coisa que você não vai dar conta depois. É por isso que os sonhos vão vindo de... a gente fala, eu costumo falar assim, vai, mais uma chavinha no quebra-cabeça, mais uma peça, vai montando e a pessoa vai assimilando, vai tendo o tempo dela, né? A pessoa pode seguir o ritmo que quiser. Se existe uma diferença entre o ritmo que alinha as sincronicidades do tempo e te coloca em sintonia com o seu propósito e o ritmo que você preguiçosamente prefere escolher por comodidade, medo, evitação e irresponsabilidade, você pode fazer essa escolha. Só que você sabe que as coisas vão vir, porque não sou eu que tenho o domínio sobre o que vai acontecer. Né? Eu só traduzo. A vida, ela vai trazendo sinais, a vida vai trazendo mensagens, porque existe um projeto de vida que você tem antes de nascer e que você pretende cumprir. A vida, por outro lado, o cotidiano, vai dispersando, tirando você desse propósito. Dispersando por quê? Porque você é aquela coisa, tá na moda fazer tal coisa, tal isso, preciso trabalhar em tal área porque dá dinheiro, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso fazer aquilo. São fatores massificantes, né? Que você vai fazendo aquilo que todo mundo está fazendo e não necessariamente aquilo que é o seu propósito. Aí os acontecimentos, os símbolos, os sonhos, a gente chama de auspícios, né? A gente está vendo que as coisas estão vindo, os sinais estão vindo. Traduzir esses sinais é uma oportunidade de você dar um up na vida. Você sabe mais, em vez de ficar esperando as coisas acontecerem, deixa eu ver o que está sendo pedido, qual é o próximo passo. A gente tem a possibilidade de ter uma orientação que vem de dentro. Esse é o que traz a autonomia, né? As pessoas falam assim, eu vou ficar sempre dependente de que você vai traduzir os sonhos. Não, gente, vai chegar um momento em que você também vai entender. Você vai entender os seus processos, pelo menos. Talvez não tenha condições de ajudar outras pessoas, mas tem de entender assim, sempre que eu sonho com tal coisa, sempre que isso, sabe, vai tendo padrões para você se apegar, e isso é a orientação que vem de dentro. Desprezar isso, desconsiderar isso, é jogar tudo fora. Aí as pessoas falam assim, mas você é bruxa, você faz a magia, você pode mudar as coisas. Não, gente, entenda uma coisa. O lindo de ser bruxa é você fluir a favor. É quando a magia funciona quando você está indo a favor daquilo que é pretendido, aquilo que é a sua evolução. Você não vai forçar a vida a mudar de rumo porque você não está querendo mexer em determinadas questões. O viver mágico é essa afinação sutil de você entender, não é para ir, não é para fazer aquilo. Olha, eu tive um sonho, não vou fazer tal coisa, eu tinha prometido que ia fazer, mas eu vou mudar porque eu sei que não vai ser bom para mim, ou eu não estou com vontade, estou sentindo que não é para ir. Que é isso? Você está entrando no ritmo mágico da vida, a vida está dando sinais, você está aprendendo a ler. Então, muita coisa, você não precisa resolver com feitiços, com rituais, com magia, você está vivendo de uma forma mágica. Tá? Isso é o principal dentro da bruxaria. As pessoas pensam que a bruxa é desenvolver talentos, que bruxa é fazer ritual, que bruxa é fazer magias que funcionam. O principal é a sabedoria. E a sabedoria você só alcança quando você tem essa percepção sutil de saber ler o que está à sua volta. Vocês estão gostando dos nossos vídeos? Deixa o like, faça um comentário, compartilha. A gente sente falta da participação das pessoas, até para ter ideia, quer dizer, a gente não é só, a gente fica produzindo conteúdo, eu acho que são conteúdos interessantes, porque seriam interessantes
para mim. Mas eu não sei se vocês estão gostando, né? Então deixa seus comentários, sugestões de pauta, compartilhe com quem vocês acham que vai ter interesse nesse assunto. E até a próxima semana então. Tchau!